Ingressei no Medicina em 2011 e fiz o curso em 2011, 2012 e hoje sou aluno da Faculdade de Medicina da USP. Porque eu trabalhava em um hospital para pagar minha primeira graduação, sou músico, e sabia que ia ter que parar de trabalhar para estudar. E eu vim fazer o cursinho, e depois foi um período difícil de adaptação, porque eu já estava fora do ensino médio há muito tempo, o cursinho era longe, quando eu comecei eu ainda estava trabalhando. Mas aí eu fui me adaptando aos poucos ao material, muito bom, os professores, os plantonistas, a equipe do Medicina teve uma participação muito grande nisso. No Medicina foi a minha primeira aula de geometria que eu tive na vida. Não tive geometria no ensino médio. E aí como que você estuda algo que você nunca teve, que você não sabe que existe, trabalhando? Então logo que eu entrei no Medicina, eu entendi a necessidade de eu pedir demissão. E aí, como é que eu vou me manter e tal, isso foi um problema. E então eu continuei trabalhando durante 3 meses, fazendo o cursinho e trabalhando, para juntar um dinheiro, e aí eu pedi demissão. E aí com esse dinheiro que eu juntei nesses 3 meses, eu abasteci o bilhete único, tinha lá, dividi alguma coisinha para ter alguma coisa para comer e tal. E comecei a fazer bico, né? Então eu perdi meu trabalho regular, estava estudando, mas quando essa reserva acabou, eu tinha que me virar de outras maneiras, né? O foco da minha vida mudou, não era mais trabalhar. A partir daquele momento, embora eu trabalhasse, eu era um estudante, não era um assalariado, não era um funcionário, mudou isso. E a partir do momento que isso muda, a sua postura em relação ao cursinho também muda. Nessa condição de estudante, eu já havia visto que eu tinha capacidade de passar se eu estudasse. Então, essa leitura que eu fazia, eu não sei, mas se eu estudar eu vou saber, me deixou mais tranquilo para o vestibular. A minha rotina de estudo, a princípio, ela foi uma cópia, uma adaptação daquilo que os professores me falavam. Tá, você precisa ler a apostila, você precisa tentar resolver o exercício, você precisa anotar suas dúvidas e tirar suas dúvidas. Então eu segui esse roteiro. Eu delimitava as matérias que eu tinha mais dificuldade para estudar, principalmente essas matérias que eu não havia visto no ensino regular, estudava mais elas do que as outras. Então minha rotina era basicamente essa, era estudar, ter um estudo um pouco desequilibrado. Algumas matérias eu tinha um pouco mais de afinidade, então eu estudava pouco. E estudava mais aquilo que eu não sabia. No momento em que eu soube que eu passei, meu pai e minha mãe tinham acabado de chegar em casa, e eles não estavam há algum tempo. Foi um momento bem único assim na minha vida. Foi muito interessante assim. Foi muito emocionante, inclusive. É uma coisa que vale a pena. Assim. Todo esforço, toda dedicação nesse momento vale a pena. Ver a felicidade dos seus pais e das pessoas que você, querendo ou não, vão estar nessa batalha junto com você, de mãos atadas, porque os pais, os familiares, os amigos não podem fazer nada. Muitas vezes meu pai e minha mãe falavam assim, filho, você não tem que reconsiderar isso? Não é melhor você ir fazer outra faculdade? Então, muitas vezes meu pai e minha mãe colocaram isso em pauta e eu podia ter visto isso como uma cobrança. Né? Num ano de cursinho é muito delicado esse tipo de cobrança, mas na verdade o que eu vi é que eles estavam tão angustiados quanto eu, lutando uma batalha na qual eles não poderiam fazer absolutamente nada. Primeiramente, sem a Medicina eu não teria passado. Isso não é demagogia porque eu estou aqui fazendo uma entrevista para o Medicina. O grande motivo de eu prestar Pinheiros é o Medicina. E como o Medicina me introduziu a esse mundo de estudo, esse mundo de descoberta, que até então eu desconhecia, eu tenho um carinho muito grande. Eu ouvi isso de uma ex-presidente do Medicina e retomo, Medicina muda vidas. E Medicina mudou minha vida. Então a partir do momento que eu consigo uma bolsa em outro cursinho e consigo ter um desempenho bom no vestibular, aquele começo, aquela sementinha que foi plantada na Medicina, ela que me conduziu até lá. Sem a base, eu cheguei no Medicina e aprendi a somar fração no Medicina. Hoje eu sou aluno da Faculdade de Medicina da USP. Então não tem como dissociar as coisas. Então não só foi importante, como é importante para mim. É importante para a minha vida, é importante para o meu bem-estar fazer parte da medicina.
Muitas vezes eu compareço, eu passo na frente, vejo um professor dando aula, porque aquilo faz parte da minha vida de uma maneira muito visceral. O ano passado dei aulas no Medicina, as quais eu tive a primeira aula na vida dentro do Medicina. Eu sinto um prazer muito grande de hoje ter condição de tentar ajudar alguém e saber que isso também foi construído no lugar em que eu utilizo hoje para ajudar. É difícil, mas a minha presença aqui prova que é possível. E eu acho isso muito legal. Claro que eu não quero me projetar como um exemplo para todo mundo, não sou um exemplo a ser seguido, não é isso. Mas é que a pessoa que veio de escola pública, que não teve aula dessas coisas a vida inteira e tal, se ela realmente quiser, ela vai encontrar no Medicina um lugar que vai ajudar muito ela a conseguir isso. O Medicina ele nasce de uma condição injusta, ponto final. Ele vai atender alguns alunos que têm umas dificuldades que são de cunho econômico, social, político, enfim. Mas que não importa quem te colocou nesse buraco, da falta de aprendizagem, da falta de recurso, não importa quem te colocou nesse buraco, a ideia de sair dele é sua, o ato de sair dele é seu. Então, existem alguns exemplos, eu sou um dos exemplos de pessoas que venceram essa dificuldade, mas que o aluno tem que ter a noção de que ele pode ser um bom exemplo. A gente fala de uma série de dificuldades no contexto político da educação e a gente sempre espera do outro a atitude de mudar isso. A única pessoa que pode mudar a educação não é um governador que estudou em um colégio particular, não é um prefeito que estudou em um colégio particular. Quem pode mudar a educação é o aluno. A partir do momento que ele se colocar na condição de sujeito, não uma posição passiva. Eu sei que tem que ter investimento e tudo mais, mas a gente já aceitou esse contexto desigual no momento em que a gente fala assim, olha, mesmo depois de tudo isso, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado. Então, o aluno, se ele tiver consciência, e eu espero que ele tenha, de toda essa dificuldade, ele vai conseguir. Ele tem todos os elementos para conseguir. Porque, embora tenha todo esse enredo, ele está aqui, ele está do lado de pessoas que estão dispostas a ajudar ele tem um material bom, ele tem uma estrutura boa e ele tem a condição de seguir. Meu pai fala uma coisa que eu acho legal ressaltar aqui. Fala que quem entra em uma batalha para vencer é covarde. A gente tem que lutar nossas batalhas, mesmo sabendo que às vezes elas são maiores do que a gente. O aluno do Medicina ele vai lutar esse tipo de batalha, mas ele tem que olhar, mesmo que olhe para essa dificuldade, ele tem que olhar que lá na frente ele vai conseguir ser a pessoa que ele está se propondo a ser. É um discurso meio difícil, às vezes é pouco motivacional, mas o aluno do Medicina ele não tem que se nivelar pelos outros cursinhos. Ele tem que olhar e ver que tem um significado muito maior ele estar aqui. Ele não está num cursinho prestando vestibular, não é só isso. Ele está aqui por causa de uma série de significados e esses significados fazem dele um aluno melhor. Fazem dele um aluno mais maduro, mais dedicado. Tem mais problemas? Tem. Mas ele tem mais elementos para construir uma história bonita. O que eu posso falar para os alunos é que se você tem todos esses elementos, só depende de você construir uma história bonita. E eu tenho certeza que aqui você tem um lugar que vai conseguir.